Eu tenho uma relação muito boa com os meus pais, mas não tinha uma relação igual eu tenho com a Helena. Porque é outra geração, outras coisas. Os meus pais sempre foram muito abertos, mas também muita bronca na vida e tudo mais. A Helena hoje, cara, e assim, não de agora, de muito tempo, ela sabe que ela pode contar o que ela quiser pra gente. Às vezes a gente até vai falar pra ela, olha, isso não tá certo, não é legal o que você fez, mas ela tem confiança de que a gente tá ali pra apoiar ela, mesmo que a consequência daquilo seja ruim. Ah, então eu cometi tal erro, tá, isso vai ter essa consequência ruim. A gente tá aqui pra viver essa consequência ruim com você. Não tem como escapar dessa consequência ruim do que você fez. Você fez merda, mano. Você devia Vai ser rolar. o pai do Léo Lins, né, mano? Camila, não fui eu que falei. Porque ela falou Você vê que ela uma vai me educação largar. básica às vezes resolve, Falta, né, cara? Falta o mínimo que você vai fazer alguma coisa que aquilo vai ter uma consequência que às vezes pode ser ruim. E sabe o que é mais importante? Eu não tô falando do Léo Lins, tá? Eu tô falando da minha filha. Sim. É que às vezes você sabe que vai dar merda antes. Sim. E mesmo assim você escolhe fazer aquilo. Sim. Então quando dá merda, você não precisa ficar espantado. Fala, filha, por favor, não faz essas Não piadas faz racistas, né? Se minha filha fosse fazer uma piada racista, por exemplo, falando hipoteticamente da Helena. Um caso imaginário No caso aqui, imaginário e hipotético. Sim, se a sim. Helena fosse fazer uma piada racista, eu falei assim, Helena, se você fizer uma piada racista, vai dar merda. Se pá é errado, né? Se Helena? pá é errado. Aí se ela escolher fazer, é uma escolha dela. Sim, vai Ela lá. que abraça o capeta. Vai lá. Não é? Vai lá, faz lá. Ela é adulta. A gente fala muito isso pra ela. Ela tava trampando agora, ela tá trocando de trampo. Aí ela falou pra mim assim, ó. Ah, pra mim e pra Camila, né? Ah, se eu trocar de trabalho, se eu ficar um tempo sem ganhar dinheiro, o que vocês acham? Eu falei, a consequência é essa e essa. Ela, eu devo trocar de trabalho? Eu falei, mano, você que escolhe, cara. Você Você é já sabe as adulta. consequências, você é adulta. É. Tá aqui, ó. Você vai ter menos grana pra fazer isso, você vai ter que cortar tal coisa, você vai ter que deixar de fazer tal coisa, assim. E vai ter que pedir tanto pra gente todo mês. Isso, e isso tem consequência. Pedir dinheiro pros pais tem consequência. Você vai me pedir dinheiro, eu vou te perguntar pra que você precisa. Se você quiser abraçar essas consequências pra gente, tá tranquilo. Então é isso mesmo, então, assim. mano. Então, isso daí, tipo, claro, eu não culpo o meu pai, porque o meu pai veio do Maranhão, de uma realidade muito pobre, que o pai dele não incentivou ele a fazer nada e o meu pai teve que fazer tudo sozinho. Então, pra ele me incentivava muito a fazer engenharia. Tá. Porque pra ele era o sonho dele, né? Sim, tipo assim, sim. pra ele é uma carreira estável, vai dar dinheiro, Você então... vai arrumar um emprego numa firma, e aí vai ficar a vida inteira ele lá. vou isso. tentar fazer concurso pra entrar na Petrobras. Aham. Tanto que virou uma piada na minha escola isso, mano, porque eu falava pra ele que eu queria ser jornalista na época. E aí ele falou assim, filho, por que você não faz o seguinte? Faz uma engenharia, entra na Petrobras, aí depois você faz um jornalismo e você pode virar um jornalista da Petrobras. Olha só. Aí eu contei isso pros meus amigos, eles ficaram me zoando, Você jornalista é da jornalista da Petrobras. Aí um tempo depois eu fui abrir na internet e eu vi Petrobras abre o concurso pra jornalistas. Aí, ó, caralho. Meu pai era um Seu pai tava visionário. certo, Meu cara. pai já tava lá na frente. Caralho, velho. Mas, tipo assim, meu pai, ele tinha essa parada de me indicar, tipo, ó, faça isso, porque isso Claro. é bom. E eu considero que essa é a maneira do meu pai cuidar de mim. Sim, sem dúvida. Só que hoje eu sei que eu olho pra minha filha e eu penso, mano, o que eu quero dar pra ela é a melhor estrutura possível pra ela conseguir fazer o que ela Perfeito. escolher. Tipo, eu queria fazer cinema, mas eu não tinha a possibilidade de fazer cinema. Eu quero que a minha filha, se ela quiser, ela possa Aham. esporte, o que for. Então é isso que eu quero. Eu quero dar Sim. autonomia pra ela, sabe? Não, cara, falando de um pai velho que já tem uma filha velha, Não é velha, ela é uma é. adulta. é uma adulta. É, maior de idade. A gente sempre teve isso que você falou em mente, mas chega uma hora que você quer direcionar. É muito difícil, cara. Tô falando sério, é muito difícil. Você queria direcionar pra o quê? Não queria direcionar ela pra tal coisa, mas de eu olhar pra ela e falar assim, ó, você tá indo por esse caminho, vai dar merda. Aham. Só que, e aí eu chegar pra ela e falar assim, Helena, não faz isso que vai dar merda. Ou a Camila fazer a mesma coisa. A gente pode falar até de carreira. Teve Isso. uma época que ela estava escolhendo a faculdade Ela tava entre artes e enfermagem. Ela sempre desenhou muito bem, sempre foi muito criativa. e ela falou assim pra gente, olha, é que ela começou a fazer uma faculdade, daí vem a pandemia, 2 semanas de aula, ela não parou, né? Daí foi pro online, chegou no meio do curso, né? Do meio A daquele qualidade do ano. curso foi pro caralho. Porque começou desistência, crise e tal. E aí a gente olhou e falou, Helena, a gente está pagando uma grana nessa faculdade, a qualidade já não é mais a que a gente viu no começo. Será que não é melhor a gente parar e pensar num outro plano? E o plano era talvez sair do país para fazer uma faculdade fora. Então a gente precisava guardar uma grana para ela ter
É Ela esse tá onde? recurso. Ela tá na Finlândia. Finlândia. Ela faz um curso- melhor educação do mundo. E ela faz um curso de design hoje, que é um dos melhores cursos do mundo. É bem foda o curso que ela não, faz. Aí veio esse negócio de pandemia, ela falou, mãe, eu não devia, sei lá, fazer enfermagem? A gente assim, Helena, como é que a gente vai contar isso pra você? Mas eu acho que enfermagem não é sua praia, não. Eu não sei como explicar isso de um jeito carinhoso, mas eu acho que você não tem o que precisa para fazer enfermagem. E não é nem uma questão assim, ela vai ser muito capaz de entender a parte médica, a parte biológica. Esse não era o problema, mas é do dia a dia, do que tem que pensar no trampo. Você É não lógico, pode só pensar na faculdade. É lógico. do que é ser um enfermeiro, que você tem que ser rápido, que você tem que... Vai ter uma situação de estresse extremo ali, de muita coisa acontecendo, e que você tem que tomar uma decisão de uma maneira... Você tem que ser frio de alguma maneira, né? Naquele momento você tem que ser muito E frio eu pra tomar as acho decisões. que isso não é o que combina com você, não parece ser. Talvez eu esteja completamente errada. E você pode realmente fazer o curso de enfermagem. E ela ficou, mas o mundo está precisando de gente assim agora. Era esse rolê. E Ah, eu é uma tenho que causa fazer social. a minha Era esse parte. rolê. Como eu vou fazer a minha parte? Helena, não importa o que você fizer, você vai fazer a sua parte. Veja nós estamos trancados dentro de casa e como é importante toda a arte que está chegando pra gente, como Sim, isso não, é um baita alivia. trabalho de Pra comunicação. caralho, É. de comunicação. Eu tô trabalhando, escrevendo alguns roteiros pro canal do Santinelli, então, tipo Aham. assim, eu vejo como a gente impacta muito É gente isso, com o que a gente é fala, isso. mano. É como ter a televisão, como ter o divulgador científico, como ter o humorista, como ter todas essas coisas foi importante pra gente superar esse momento de quarentena que a gente ficou e foi estressante pra cacete. Ah, não pode falar cacete nesse programa. Eu já falei palavrão, você não Não, podia, ela desculpa. que não pode Gente, falar. eu quase, tento não falar palavrão em público. Esses dias não me soltam um vídeo que eu tava dando uma bronca nos meninos, não era nem pra ter saído na gravação. Eu nem sabia que já estava filmando. E oi, seus filha da puta. Vocês não O faz... vídeo começa assim, é muito bom. Desculpa, gente. É muito bom. Olha isso, filho da puta. Não me faz pergunta difícil. Mas então, ela falando, meu Deus, eu preciso fazer algo pela sociedade nesse momento, eu tenho que fazer a minha parte. Eu falei, Helena, se você for uma artista, você vai fazer a sua parte. Sim. Pensa como que vai ser a sua vida depois que você fizer a faculdade. O que você quer ser realmente lá pra frente? O que você vai se sentir bem fazendo? E talvez tudo que você pensou agora, Daqui a pouco, depois não vai ser. eu achei que eu ia fazer pesquisa o resto da vida. Tá aqui fazendo podcast. Divulgação científica. Divulgação científica. Eu ia perguntar nesse rolê que a gente tava conversando agora, eu fiquei com essa dúvida. Tá, você tá no colégio, querendo fazer jornalismo, aí você vai pra história. Uhum. Aí você entra na história, na USP, fiz na ordem certa, hein? Falei na ordem certa. E aí você fala que no meio do curso, você começa a fazer stand-up. Sim. Cara, você se define como uma pessoa tímida. Sim. Você, quando entra na USP, você já tá depois dos 16 anos, ou seja, depois desse evento dos seus pais se separarem, desse momento mais introspectivo da sua vida. Como que esse cara que entra em história na USP, que não fala com ninguém, que tem isso, um dia olha e fala assim: ah, e se eu fosse pro palco contar piada? Como que rola? Eu acho muito. Eu sei contar a nossa história de como a gente tá aqui. Como que rola a história de, cara, você tava lá na história, que é um curso que, inclusive, eu acredito, não fiz história, fiz biologia, mas você consegue ficar no seu cantinho também, focado Pesquisa, na janela da Idade Média, foda-se, do mesmo jeito que eu posso olhar pra asa da borboleta e só fazer isso Sim. o resto da vida. Como que você cai no stand-up, cara? Então, na verdade, o stand-up ele surgiu na minha vida antes da história. Ah, tá. Eu comecei a assistir stand-up em 2008, por causa do CQC. Ah, Lembra? tá. Lógico. O CQC ele apresentou meio que humoristas de stand-up pro Brasil. E aí, em Mauá, tinha um teatro. Tem um teatro em Mauá. Às vezes tinha show, algumas pessoas iam pra lá. E aí eu fui assistir o show de stand-up de algumas pessoas. Tipo, na época, sei lá, 2010, 2011, Sim. 12. Adolescente. Eu tinha 12 anos. Tá. Quando eu comecei a ver stand-up. E aí eu comecei a acompanhar no YouTube. Não tinha tanta coisa no YouTube, então eu consumia tudo que tinha. Uhum. E eu tinha uma memória muito boa, então eu via um vídeo de stand-up, no outro dia eu ia na escola e contava pros meus amigos decorados já, tá? Uhum.
piada era uma coisa que se eu visse de primeiro eu já decorava ela inteira. Então assim. o Abner já copiou o texto de outros humoristas na internet. Mas eu tava na escola, né? Não tava no palco, Tava né? aprendendo isso no palco, né, velho? Não, mas eu chegava, tipo, na época até o Danilo Gentili. O Danilo Gentili foi pra Mauá em 2010. Uhum. E na época, enfim, não tinha essa parada, a gente não sabia o que ele era, né? Então eu fui assistir com meu pai. Não, inclusive falam que o show dele em alguns momentos é bem divertido, tem umas partes engraçadas. Era. Na época Era era. bom. Na época ele tava começando a fazer piada de política. Tá. Eu fui assistir, tipo, alguns shows no... Eu fui assistir os Barbichas, inclusive, né? Sim, O dos Improvável nossos várias amigos vezes. tal. E aí eu comecei a gostar muito de stand-up. Eu fiz teatro durante um ano. Tá. Eu fiz tinha umas 2 escolas de teatro que era de graça que eu fiz. E aí, em uma delas, eu podia apresentar um stand-up. Eu tinha 14 anos, isso era 2010, na verdade. 2010 eu apresentei 5 minutos de stand-up no Teatro Municipal de Mauá. Caralho, que eu louco. tinha 14 anos. Foi bem frustrante, mano. Não foi bom. Ninguém riu. Riram de uma piada que eu fiz, e aí eu saí do palco falando, mano, eu achei que seria uma coisa e outra, tá ligado? E aí, depois que eu comecei a estudar pro vestibular e entrei na faculdade, eu até parei de acompanhar um pouco. Aí depois eu comecei a acompanhar stand-up de novo, porque vendo YouTube, vejo muito vídeo de YouTube, e aí eu comecei a ver uns stand-up gringo. Tá. Tinha um comediante chamado Jimmy Carr, e aí ele foi no show do Jimmy Fallon, e aí ele fez um stand-up só de piada curta. Só de várias one-liners, se chama de one-liner, uma piada de uma linha. E aí ele tinha várias, e algumas eram meio pesadas, e aí isso me inspirou a procurar algum lugar pra fazer show também. Então eu fui procurar onde tinha lugar pra fazer open mic e fiz algumas noites de open mic e aí eu fiquei obcecado, assim. Tipo, o stand-up se tornou uma obsessão. Aí assim. mudou aquela sensação que você teve nos 5 minutos que você fez no palco lá em Mauá. Sim, porque eu comecei a já, tipo, ter mais estratégia. Tá. Como eu já tinha passado por isso, eu falei, mano, antes de apresentar, eu vou lá assistir. Tá. Aí uma semana antes de apresentar, eu fui lá assistir os caras, conheci o lugar, aprendi como ia, porque não tinha em Mauá, eu tinha que ir até São Paulo. Eu vi o show, vi que muitos dos open mics, que são os comediantes iniciantes, muitos deles iam mal, e eu vi que muitos é porque não tinham uma estrutura de piada bem escrita. Eles iam com ideias engraçadas meio mal construídas, assim, sabe? Então eu falava, mano, se você tiver uma retórica um pouquinho melhor, você cria uma piada boa. Foi mais ou menos o primeiro show, o segundo foi muito bom. Eu arrebentei no segundo show, e eu comecei a fazer vários shows bons, um atrás do outro. No meu 10º show, não era mais uma noite de open mic, era uma noite de comediantes profissionais. Que da hora. E aí eu tomei no cu. Você tá zoando, cara. Foi a primeira vez que eu dei água mesmo. Caralho. Água a gente chama sim, quando sim. o show, a plateia não ri. E aí, porque eu tinha umas piadas muito pesadas também. Entendi. Eu tinha por influência de alguns comediantes gringos que eu assistia, eu vinha com esse humor de choque. Então eu vinha com temas que, tipo assim, mano, você tá banalizando esse tema. E aí, quando eu ia me apresentar pra lugares que não eram noites de open mic, eram famílias, tipo, pessoas que estavam, sei lá, às vezes num restaurante, pizzaria, a gente fez show em tudo quanto é canto. Aí já E aí não as funciona. pessoas, mano, eu não quero ouvir piada de Nardone, tá ligado? Sim. Eu quero ouvir piada normal, tá ligado? E aí eu tive que encontrar um meio termo entre aquilo que eu gosto de falar e aquilo que a plateia aceita ouvir também. E foi um momento difícil pra mim. E aí eu descobri, mano, fazer stand-up é difícil pra caralho, tá ligado? Tipo, é muito difícil fazer stand-up. É difícil fazer bem. E principalmente na época que a gente tava tendo shows em muitos lugares que não tinha estrutura. Então, assim, eu fiz muito show em tabacaria. Caralho. Eu fiz show em locadora. Eu fiz show pras pessoas na calçada de um bar. Mano, desculpa te perguntar isso, eu tenho vários amigos músicos. Vai tocar em bar e ganhar R$100 e a batata frita. Aí o show numa tabacaria se cobra quanto, cara? Então, teve alguns shows. Quando eu tô no começo, eu ia fazer de graça. Caralho. Mas depois de um tempo, você Sim. vai receber também, tipo, eu já recebi, sei lá, 300 conto pra fazer um show numa tabacaria. Mas tem muitos lugares que você vê que, tipo assim, a galera não tava lá para o show, tá ligado? Só se for um evento que é, mano, nesse dia vai ter só o show de stand-up. Agora, uma vez eu fui fazendo um baile funk em Pirituba, que ia ter stand-up antes e o funk depois. Você tá louco, As a galera pessoas só queriam o que você funk. fosse embora. É lógico, ninguém, tipo, a primeira fileira prestava atenção, o resto dava, mano, cadê o DJ, tá ligado? Aí os comediantes até fizeram menos tempo, era pra gente, sei lá, fazer 20 minutos cada, os caras faziam 7. E aí entregava, e aí no final outro comediante falou, agora vai ter o baile funk, a galera... Sai daí, porra. Vai embora. Dia 27 de junho, sexta-feira, eu vou fazer show em Itaquera, lá no Hansa Comedy. Então, se tiver pela Zona Leste de São Paulo, clica no link dos ingressos que tá aí na descrição, demorou? E se você quiser assistir a entrevista completa no 3 Elementos, eu vou deixar o botão agora na tela.